Agora sim você vai entender os porquês da sua vida. Olá, sejam bem-vindos ao canal Cibele Dantas. Aqui nós iremos falar sobre autoconhecimento e habilidades. No vídeo de hoje, estamos continuando uma série, é o último vídeo, aê! Estamos terminando com muito, vamos dizer assim, sucesso, né? Porque é o fim do mês, o fim da semana, né? E é o fim do conteúdo. As 7 leis herméticas ou universais, que elas servem como norteadores, seriam como as leis de trânsito para te explicar como se comportar, como se locomover aqui no mundo, né? Saindo de um canto, no ponto A para o ponto B com sucesso. Então vamos lá. No vídeo anterior, sempre gosto de fazer uma retrospectiva, nós falamos da lei do gênero, né? E nela eu falei que o gênero ele se manifesta, né, em todos os planos, então a gente sempre tem um feminino e um masculino. Eu disse que não tinha a ver nada com sexualidade ou opção sexual, tá? Então isso é a nível de energia, então tanto a mulher tem a energia feminina e masculina quanto o homem. E como elas funcionam, né? A energia masculina, que é a Yang, ela é para fora, ela é de conquista, ela tem um foco, ela tem uma meta, e então ela é uma energia ativa. E a energia Yin é uma energia para dentro, passiva, de recepção, de atração, de magnetismo, né? Então ela está concentrada em receber, em ouvir de todo mundo. Por isso essa ideia de que a mulher ela tem uma visão generalista, ela chega num canto e ela consegue observar os detalhes e tudo, como se fosse um radar, uma anteninha ligada que ela está só captando mensagens, enquanto a energia masculina está ali focada numa coisa só. Então é como se ela nem visse nada que tem ao redor, ela só tivesse o olho ali no que ela deseja. Então é mais ou menos isso que eu expliquei no vídeo anterior, e que essa energia a gente tem as duas, todo mundo tem as duas, e que a gente precisa equilibrar a energia masculina e feminina dentro de nós, porque se a gente ficar muito na energia masculina, a gente fica só agindo, a gente não tem os resultados que a gente espera, a gente não recebe. E se a gente fica muito na energia feminina, a gente fica muito passiva, né, e meio que desperdiça tempo e fica dependente dos outros, né. Então é importante a gente ter esse equilíbrio para que nós sejamos, vamos dizer assim, tenhamos sucesso em tudo que a gente quer, a gente consiga agir, mas também ter a paciência de esperar, né, quando necessário, que a gente aprenda a falar, mas também aprenda a ouvir, né, e assim a gente possa se relacionar melhor. Ok? Então vamos lá, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a última lei, que agora você vai entender os porquês da sua vida. Essa lei se chama causa e efeito. Ela é similar à terceira lei de Newton, que fala de ação e reação. Então, quando as pessoas falam que Deus é justo, que o universo é justo, que às vezes a gente não pode confiar na justiça dos homens, mas a justiça de Deus não falha, ela é explicando essa lei. Então ela diz o seguinte: toda causa tem seu efeito. A causa é o porquê, né? E o efeito é o resultado. Então toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com uma lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei que não é reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa a essa lei. Então, quando a gente entende esse princípio, a gente entende que não é destino, como as pessoas falam, não é destino. A gente está o tempo todo co-criando com o universo. Então existe um mundo de possibilidades, de probabilidades. E a gente o tempo todo está escolhendo a nossa vida. Como é que a gente escolhe, Cibele? Nem sempre essa escolha ela é consciente, porque a gente tem uma programação interna que a gente recebeu dos 0 aos 7 anos, porque quando a gente nasce, que é criança, a gente tem a parte do neocórtex, ela não funciona, que é a parte do lado, é a parte consciente do cérebro, racional. Então esse filtro a gente nasce sem, a gente só vai desenvolver essa parte consciente a partir dos 7 anos de idade. Então a gente praticamente nasce apenas com o subconsciente, com a parte reptiliana, que é aquela parte instintiva, que é a ação de correr ou de fugir ou de atacar, né? Que é a mesma energia que os animais têm quando elas querem comer, né? E esse instinto básico de se alimentar, de dormir e da sexualidade. Então isso aí é o instinto, é a parte do cérebro reptiliana, né? Que está dentro do subconsciente. O subconsciente engloba, né? E a parte límbica do cérebro, que é a parte que explica as nossas emoções, que é essa necessidade da gente se a gente está em grupo, da gente trocar, né? Partilhar, da gente
ter uma validação do outro, né? Então, toda essa parte é do sistema límbico, que é a parte emocional. Então, o subconsciente tem essas duas áreas do cérebro. E o neocórtex seria a parte consciente, que é a parte racional, que filtra as coisas, que seleciona e tal. Então, para a gente entender, a gente cocria com o universo com essa parte subconsciente do cérebro, né? Então ela tem uma programação que a gente recebeu quando criança e que se a gente não entende como reprogramar o nosso cérebro, a gente fica refém àqueles ensinamentos que podem estar ultrapassados, né? Então a gente está cocriando com essa programação interna, de acordo com as nossas emoções. E muitas vezes a gente tem traumas, né, que a gente não conhece e que a gente está muitas vezes desperdiçando oportunidades por medo de agir, né? Ou a gente tem crenças, né, paradigmas. O que são paradigmas? É um conjunto de crença com emoção e comportamento. Então, é como se fosse um hábito completo, né? Você pensa uma coisa, sente aquilo e age. O sentimento é essa energia, são os hormônios, né, que liberam, são os hormônios em atividade que faz você agir. Então, as emoções, elas te fazem agir. Por isso que geralmente é crença, sentimento e ação, né? Comportamento. Isso aí, repetidas vezes, torna o hábito. Então, paradigma é o hábito, né? Que você tem que trocar. E para você trocar o hábito, você tem que trocar a crença, o sentimento, né? E por conseguinte, né? Por consequência, a ação. Então, com essa lei de causa e efeito, a gente entende que mais do que nunca, a gente tem que estar muito consciente do que a gente está pensando e sentindo e como está se comportando, né? Para poder mudar esses paradigmas. Então, assim, uma coisa que a gente não entende também é que essa lei de causa e efeito, ela está muito ligada à lei da vibração. Todas elas estão conectadas. Então, imagina um dominó, né? Você dá um peteleco numa pecinha e ela vai derrubando todas as outras. Então elas estão conectadas, elas estão muito pertinho. Uma ação e uma lei reverbera nas outras leis, certo? Elas estão encadeadas, elas estão em cadeia, elas vão... É uma sequência, né? Então, uma coisa que a gente tem que entender é que essa lei de causa e efeito, ela também trabalha muito forte, né, com a lei da vibração e da polaridade. E o que é isso, Sibeli? Tudo é duplo. Então, por exemplo, no vídeo passado eu falei da lei do gênero, né? Da lei do gênero, que é o dar e receber. Então, por exemplo, como é que a gente entende que existe um... O universo, ele tenta sempre se equilibrar. Então, o que é que acontece? Se você tem, sendo um homem ou mulher, muita energia masculina, se você está agindo muito, né, que é o princípio masculino, se você está agindo muito, você vai tender a atrair uma pessoa mais dependente, uma pessoa com mais energia yin, que é porque o universo quer promover o equilíbrio. Então, ele entende que é a mesma natureza, só que estão em polaridades diferentes. Tá na mesma intensidade, só que em polaridades opostas. É o oposto complementar. Então, geralmente, se você é muito ativo, você vai atrair uma pessoa que é mais passiva. Por quê? Ao se unir, a tendência é chegar num equilíbrio. Só que, muitas vezes, ao invés de chegar no equilíbrio, fica um brigando com o outro, atacando o outro e acaba não entendendo que isso é para um crescimento dos dois. Tanto a pessoa mais passiva precisa aprender com o que é mais ativo, quanto mais ativo, ao invés de ficar só reclamando do passivo, precisa aprender a se acalmar também para receber. Entende como é que funciona a coisa? Então, a causa e efeito, ação e reação. Primeiro, a gente tem que entender as nossas emoções, né? O que é que a gente está cocriando? Porque, por exemplo, estamos cocriando o tempo todo, mas se a gente está com muito medo, muita raiva, muita culpa, muita vergonha, que são energias de vibração mais baixa, a gente está cocriando mais do mesmo pra gente. Então, a gente está criando situações para que a gente venha ficar mais preocupado, com mais medo, que venha sentir mais vergonha ou mais culpa. E é interessante porque cada um desses sentimentos, dessas emoções, por exemplo, a culpa. Você pode dizer, Sibeli, eu não me sinto culpada por nada, eu procurei sempre ser uma pessoa certinha e tal. Se você não se sente culpado, é possível que você está culpando o outro. Se você não tivesse olhar atento para você, você pode estar culpando o outro, achando que você é vítima de alguma circunstância. Porque isso já aconteceu muito comigo. Então, eu passei por algumas coisas na infância e adolescência, né, que a gente é programado nessa área. Todo mundo tem traumas de infância, todo mundo. Por que eu digo isso? Porque a infância
a gente nasce um ser muito livre, autêntico, feliz, né? Pode ver que a criança é pura emoção. Ela não tem noção de limite. E quem é que vai dar esses limites? São os pais. Eles vão restringir, poldar. Esse é o ato de educar, dizer o que pode, vai condicionar a criança. Então, toda criança vai ter essa sensação de ser lapidado, de ser podado, de ser limitado, entende? Então, toda criança vai ter um pouco disso. Cada um vai ser mais forte numa área, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no autoconhecimento, tem os passos do autoconhecimento, né? Pra gente saber se a gente está se desenvolvendo. Então, a primeira coisa é você identificar os seus incômodos, né? Porque só assim, limpando esses incômodos, limpando essa programação interna, é que a gente pode reprogramar. A gente pode saber, depois que eu limpei tudo aquilo que me incomodava e que eu perdoei todas as pessoas do meu passado e que eu busco agora elevar a minha frequência, né? Porque a frequência só eleva quando a gente limpa o passado, quando a gente vamos dizer assim, se desvencilha para viver o que a gente veio viver nessa vida. Então, depois que a gente faz essa limpeza com o passado, é que a gente começa a co-criar as coisas com essa energia mais elevada, é que a gente pode se programar, entender, né, o nosso propósito de vida e ter uma vida com propósito. O que é propósito? É o porquê, a tua causa. Você sabe por que você está aqui, você sabe o que te move, você sabe o que te faz feliz, você está conectado com o universo, você sabe, vamos dizer assim, o seu lugar no mundo. Você tem a sua identidade, né? Você sabe o seu lugar, você sabe o que veio fazer aqui, você sabe o porquê que a tua missão vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, um exercício do coach que eu vou passar é a seguinte: você vai fazer uma linha do tempo. Você vai pegar uma folha de papel e vai fazer uma linha assim na horizontal. E você vai fazer uma linha do tempo da sua vida. E você vai procurar colocar os momentos mais significativos da sua vida, né? Tipo assim, momentos marcantes que você momentos bons e momentos difíceis, principalmente os momentos difíceis. Por quê? Porque a gente tem que ressignificar. Você vai entender o porquê daquilo, entende? Então você vai fazer o seguinte: você faz essa linha e você identifica momentos, sei lá, momento que você tava pronto, um momento que marcou minha vida foi o seguinte: quando eu era criança, os meus pais estavam com situação difícil financeira e a máquina fotográfica quebrou, então eu quase não tenho foto de infância. Eu tenho acho que só 2 fotos, que foram outras pessoas que tiraram, porque eu não tive álbum de fotografia quando criança, nem nada. Meus irmãos tiveram, mas eu não tive. Então isso foi uma coisa que me marcou. É como se eu não fosse, tipo... claro que é em criança que entende assim, né? Mas hoje a gente ressignifica. Mas é como se eu não fosse importante, eu não tivesse a mesma importância que os meus irmãos na família, entende? Então, é interessante você identificar esses momentos que te fizeram se sentir alguma coisa. E aí você vai entender a emoção, né? E o que aquilo, tipo assim, o que aquilo causou mais na frente, né? Tipo assim, aquela emoção gerou uma crença. Porque não aconteceu só aquele momento, aconteceram outros fatos também que foram validando aquele sentimento de não pertencer à família ou de ser diferente na família, entende? Então, você vai colocar a emoção, o fato, a emoção, né? Tipo assim, o que significou pra você, né? O que você... A emoção é me sentir rejeitada, vamos dizer assim. E o que significou isso mais pra frente? Então, em outros momentos, você sentiu alguma coisa, né, que começou naquele ponto. Então, você vai entender gatilhos da sua vida que te geraram emoções, né, e que te deram um significado. Ali que se criou uma crença. Naquele momento, se criou uma crença para você. E você pode não ter consciência. Isso gerou outros fatos na sua vida que provavelmente você desconhece. Mas é importante você ter essa noção da sua linha de vida, né? Das emoções que você sentiu, o fato, a emoção e o que significou para você, né? Você vai entender alguns padrões na sua vida, provavelmente. Então, eu espero que vocês façam o exercício. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!